Por que a criminalidade é tão forte no Brasil? A quem interessa proteger bandidos? Eu sei que a maioria de nós já se pegou comparando o Brasil a outros países, principalmente os de primeiro mundo, como os da Europa. E percebemos a diferença entre nós e eles. Lá, a segurança é muito maior, as penas são rígidas, os presos são de fato ressocializados. E o próprio sistema penal e constitucional desencoraja os crimes. Aqui, menos de 8% dos crimes são de fato julgados. As chances de um criminoso não ser pego é de 92%, e essas estatísticas encorajam muitos bandidos. São mais de 70 mil homicídios por ano, e é fato que essa sensação de impunidade alavanca o número de crimes. Se você deseja saber por que as nossas leis são tão brandas, eu sugiro que você assista o meu vídeo sobre isso. Eu vou deixar de recomendação no final. Lá eu explico melhor sobre essa questão das leis. E fora as leis brandas, nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê a criminalidade é tão forte no Brasil. Mas antes de falarmos de Brasil, precisamos falar da história mundial. Em 1930, Stalin pede aos escritores comunistas para integrar o banditismo na luta ideológica. Mas por quê? Porque a violência criminosa pode ser usada como um instrumento de destruição sistemática da ordem pública. Esse, talvez, tenha sido o embrião. Aqui no Brasil, nos anos 60, o cinema novo apresentou a apologia à delinquência no show business. Nos anos 70, a vertente do bandido inocente contra uma sociedade culpada se espalhava nos jornais, nas novelas de TV e na rede pública de ensino. E todo esse movimento passava para a prática, com os terroristas presos na Ilha Grande, ensinando aos bandidos comuns as técnicas de guerrilha urbana que hoje lhes permitem organizar-se em grupos paramilitares aptos a sobrepujar a polícia e aterrorizar a população indefesa. Lá nos anos 80, a cobertura jornalística já tornava norma obrigatória a demonização de policiais na cobertura de matérias criminais, tornando então uma simbiose entre esquerdismo e banditismo. No campo jurídico, promulgavam-se leis que protegem os criminosos e criando uma rede de advogados ativistas dedicados a amarrar as mãos da polícia. Em seguida, a criação do Foro de São Paulo trouxe uma integração continental, estabelecendo uma rede de proteção mútua entre as organizações esquerdistas legais e grupos criminosos, como as Farc, que são narcoterroristas, e o MIR chileno. Então, puderam agir livremente em território nacional. Assim, a esquerda conseguiu instituir o monopólio estatal do crime. Não acredita? Olha as falas da esquerda. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Nós vamos promover o desencarceramento Nós vamos promover o desencarceramento Então eu quero disputar qualquer juventude. Eu quero disputar todas as juventudes. Eu não posso achar que no lugar de um jovem, mas ele é um monstro, ele fez isso, ele fez aquilo. Quero disputar todos eles. Quero disputar todos eles. Um por um. Ainda não acredita que há movimentações para os crimes acontecerem no Brasil? É só lembrar do auxílio reclusão, um benefício que os presos recebem, benefício esse que as vítimas não detêm. Veja o que dizem alguns líderes revolucionários. Mikhail Bakunin, líder anarquista, ele diz: para a nossa revolução será preciso atiçar no povo as paixões mais vis. Serve Natchayev, o terrorista discípulo de Lenin, diz que a causa pela qual lutamos é a completa, universal destruição. Temos de nos unir ao mundo selvagem e criminoso.
William Manzenberg, o organizador da propaganda comunista na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, disse que vamos corromper o Ocidente em tal medida que ele acabará fedendo. Louis Aragon, o poeta do Partido Comunista Francês, diz que reticências, despertarmos por toda a parte a confusão e o mal-estar, que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. Vladimir Lenin diz: o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda a moral. Em 1789, na Revolução Francesa, os revolucionários abriram as portas das prisões, libertando indiscriminadamente milhares de assassinos, ladrões e estupradores, que em poucos dias espalharam um caos nas ruas de Paris. Em 1950, a União Soviética começou a treinar agentes para se infiltrarem nas redes de tráfico de drogas, especialmente na América Latina, e que as dominassem por dentro. Essa foi a origem das Farc. E continuando com a linha do tempo, o marxismo, percebendo que não poderia continuar forte, englobando só os trabalhadores, buscou outros tipos de mentes. Primeiro, intelectuais e estudantes. Estes sempre revoltados contra uma sociedade que não lhes dava toda a importância que julgavam merecer. Segundo, todos os insatisfeitos com qualquer coisa. Esposas mal amadas, homossexuais enfesados com a empáfia masculina, crianças rebeldes à autoridade paterna, e etc. E terceiro lugar, marginais em geral. Eram essas pessoas, e não os proletários, que tinham de ser organizados para corromper o sistema e enfraquecê-lo, destruindo de dentro para fora. Aqui no Brasil, isso começou a ficar mais forte, ironicamente, durante o regime militar, quando terroristas adestrados em Cuba, na Coreia do Norte e na China passaram a transmitir seus conhecimentos de estratégia e tática de guerrilha urbana aos criminosos comuns, com os quais compartilharam o espaço no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Foi daí que nasceram as mega-organizações criminosas, o Comando Vermelho e depois o PCC. Agora palavras do narcotraficante apelidado de professor. Conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu, apoio da população carente. Vou aos morros e vejo crianças com disposição, fumando e vendendo baseado. Futuramente, eles serão 3 milhões de adolescentes que matarão vocês nas esquinas. Já pensou que são 3 milhões de adolescentes e 1 milhão de desempregados pegando em armas? Bom, o que eu vou falar agora é o divisor de águas e é onde a situação fica ainda mais crítica, e onde eu vou sintetizar o porquê do Brasil ser um país com tanta bandidolatria. Os terroristas que agiam durante o regime militar subiram na vida. Tornaram-se deputados, senadores, desembargadores, ministros de Estado, tendo de se afastar de seus antigos companheiros de presídio. Então, a própria estrutura jurídico-policial do Estado foi submetida a alterações destinadas a dificultar a atividade repressiva, fornecendo aos bandidos todas as vantagens na luta contra a sociedade. Mas é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido explicar, que vocês tenham conseguido entender o porquê dessa cultura nefasta aqui no Brasil. Mas futuramente eu farei outros vídeos falando sobre legislação e criminalidade. Mas por enquanto é isso, galera. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Fui!